No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um Não é o Fim do Mundo. Eu estou aqui com Nina Lemos, que está direto de Berlim. E aqui quem fala, não sei direito quem eu sou, só sei que eu estou vindo do planeta Carnaval. E aí, Nina? Olha, Jo, eu tô no planeta realidade, então eu não sei o que é pior. Eu não sei quem tá mais cansado. Se sou eu que tô vendo a realidade, trabalhando, do que você que estava no carnaval. Eu não sei o que cansa mais, a realidade ou o carnaval. O que você acha? A realidade acho que cansa mais porque ela dura. Então eu acho que eu, que tô aqui no mundo que não tem carnaval, eu vim dar um choque de realidade em todo mundo nesse podcast. Então você se prepara, porque agora começou o ano e ao longo desse podcast eu já vou dar várias mais notícias para vocês. Calma, que o ano só começa na semana que vem, né? Tem essa quase sensação de novo Réveillon. Mas que eu acho meio ruim isso, não vai começar, né? Sei lá, cara, eu tenho um paulista dentro de mim, né? Nem é paulista, o paulista agora gosta de carnaval, né? Exatamente. Mas eu tenho realmente, sou muito gótica, porque eu tenho um pouco de preguiça disso, porque eu estou aqui tentando resolver coisa, tenho que falar com uma gerente de banco no Brasil, sabe? Aí eu não consigo resolver as coisas que eu tenho que resolver e isso vai me deixando puta. Ou seja, a própria garota enxaqueca. Mas, Jô, você estava, na verdade, no Carnaval Real. Você passou pelo desfile da Mangueira, você me mandou foto da sua fantasia. A gente pode disponibilizar no Instagram, se você deixar. Eu não tenho foto, cara. Foto que você me mandou, com a fantasia. Não, mas aquilo ali não era fantasia completa, ainda tinha minha saia linda, entendeu? Não tava aquela foto. Eu não tirei foto, você acredita? Olha, mas era uma roupa, assim, muito carnavalesca. Era meio assim, um floco de neve, luxuosa e muito quente, e com veludo e paetê. E você, eu acho que sobreviver com aquela roupa, em mais uma onda de calor no Rio, e sair viva, e você tá aqui viva, é meio sobreviver ao apocalipse. É sobreviver ao apocalipse. Bom, né? Um apocalipse maravilhoso. Mas como é que você conseguiu sobreviver? Se tem alguma dica que você fica aí para casos de emergência climática? O que mais funcionou para mim foi que eu levei uma mochilinha de hidratação que eu enfiei dentro da fantasia e quando acabou o desfile, como aconteceu no ano passado, para você conseguir pegar a água lá do Águas do Rio era impossível. Foi um caos a dispersão. E no ano passado eu mega passei mal, porque daí quando eu saí eu tava morrendo de calor e não consegui chegar na água. Achei que ia desmaiar. E esse ano, como eu tava com essa obsessão, eu tinha minha água que tinha virado quase um chá, porque ela ficou quente. Mas eu tinha uma água, entendeu? Então quando acabou eu vi a confusão para tentar chegar no quiosquezinho lá da Águas do Rio e eu tinha o meu próprio chá quente. Que eu falei, tô me hidratando, calma, você tá bebendo água, e isso foi bom. Por vontade própria, você participou de briga por recursos, né? Isso é uma coisa super apocalipse, você brigar pela água. Sim, briga por... Sim. Você quis. Eu tava quase uma prepper. Eu tinha minha água. Exato. Você foi de prepper, teve que lutar por recursos. Como era prepper, já tinha água que virou chá. E tinha a questão da locomoção, que eu também acho que no fim do mundo isso vai pegar muito. Né? Muito. Pega muito em situações de emergência, né? Como que você vai conseguir se locomover, sair da zona de perigo. Eu acho que aí tá uma dica, Jô, para prepper, sabe? Para quem quer se preparar para fim do mundo, sair numa escola. É isso, exatamente. Boa, Nina. Entendeu? Que aí você ainda se diverte e tal, mas você já tem... Você faz as suas estratégias. Sim, total. Quando de fato acontecer uma emergência, tipo uma guerra, etc e tal. Não, e é muito louco falando nesse assunto, que enquanto a gente estava no meio do carnaval, realmente, um dia eu entrei no Twitter e estava Terceira Guerra Mundial, e você fala assim, gente, não sei se eu quero saber disso, né? Você fala assim, depois eu vejo. Acho que fez bem não saber. Eu acho que todo mundo tem o direito de se dar 4 dias de folga absoluta da realidade. Acho até pouco. Sim. Acho pouco. Eu odeio quem critica carnaval, apesar de eu não gostar de carnaval, entendeu? Eu sou uma fulinha frustrada. Na próxima encarnação eu virei sabendo cozinhar e gostando de carnaval. E destaque.
Não precisa ser destaque, não, mas só gostar de sair numa aula, de sair num bloco, para mim já tá bom. Dirigir, não preciso aprender. Mas cozinhar e gostar de carnaval eu queria. Agora, eu fiquei aqui enfiada na realidade esses dias, e eu tô na Europa, né? E aqui tá tá um cheirinho gostoso de Terceira Guerra Mundial. Que loucura. Assim, não é que eu acredite que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial, sabe? Nesse sentido de que eu tô com medo, de que eu vou ter que fugir do Brasil. Sempre tem o Brasil para fugir, Sim. mas eu não acho que vai chegar nisso. Mas a situação está muito louca, Jô. A Europa está criando um plano de rearmamento. A União Europeia vai investir 800 bilhões de euros em arma, 2025. E a pauta climática, ninguém está falando nisso mais, esqueceram. E por isso que eu acho que volta aquele nosso ponto, né? Que realmente, é claro que a gente quer fazer o nosso melhor para ser o mais sustentável e ecológica possível, mas também quando a gente vê um plano de investimento em armas nesse montante, no nosso momento atual, você vê que não é sobre a sua sacolinha de plástico, né? Não, Assim, e não tem jeito, assim, não tem jeito, não vai dar para... Assim, já não tinha jeito sem essas guerras todas, já estava muito difícil, né, de ficar ali em cima do Acordo de Paris, como a gente está falando desde o primeiro episódio. exato. Agora, nesse momento, a prioridade... Eu estou com hiperfoco em guerra, eu estou com hiperfoco no Trump, porque, assim, eu não vi o carnaval, eu fiquei vendo esse desenrolar do apocalipse. Que a nova ordem mundial, gente, está mudando completamente e ninguém sabe para que lado que ela vai. Está muito louco. O Trump está comprando guerra com o mundo inteiro, praticamente. Menos com Israel, né, que é o grande aliado dele. Sim. Porque, ele já... Durante o carnaval, tá fazendo um resumo bem rápido durante o carnaval. Teve o babado dele com o Zelensky na Casa Branca, que ele gritava, você não tem carta nenhuma, eu que dou as cartas. Você não viu? Eu vi por alto, eu vi trechos dele dando piti e o outro dando piti também. Mas era muito piti, e expulsou o homem da Casa Branca. Aí ele cortou a ajuda à Ucrânia. O cerne desse podcast, que é, né, para alertar sobre mudança climática, etc. Cara, agora as pessoas estão fazendo revival de usina nuclear, gente, em 2025. Mas eu acho que tem uma Dá coisa... certo e errado, eu acho que é distópico, Jô, e eu acho tudo muito ruim. Acho que a gente está indo numa direção horrível. Sim, concordo, acho que a gente está indo numa direção horrível, e eu acho que tem um pano de fundo que talvez a gente nunca vai ter, consiga entender totalmente, porque a gente vai vendo os conflitos por partes, né? Que é realmente isso que você estava falando da busca por recursos, né? Porque a gente está empurrando o mundo para um extremo. A gente sabe que vão faltar recursos, porque o mundo como ele é organizado hoje, nas bases capitalistas, ele não aguenta a humanidade, né? Não o planeta, mas a humanidade não vai deu ruim. E tem essa guerra por recursos, tanto que eu vi que, tipo, na treta do Trump com o Zelensky, tinha uma coisa do minério. A base da treta é essa. O Trump quer fechar um acordo com o Zelensky, que é um acordo dos minérios. E ninguém sabe exatamente quanto, o que é, tudo muito mal explicado, mas são minérios raros. E entre esses minérios, lítio. Ou seja, é muito louco, porque já é guerra por recursos, gente. E isso que a minha cabeça foi dando nó enquanto eu fui vendo isso, porque o que ele quer são recursos lá para os carros elétricos da Tesla, entendeu? E não só isso, porque são minérios que também são importantes para várias fontes de energia, entendeu? Sim. E são muito importantes para nessa nova fase de virada energética do mundo. Muito interessante, que já estou misturando alhos com bugalhos aqui, mas o Carlos Nobre, né, que a gente adora, meteorologista, ele publicou um texto na Folha muito interessante, que ele fala que o Trump não é um negacionista climático. Ele finge que ele é, mas ele sabe o que está vindo, ele está se preparando para isso. E que ele quer investir no fim do mundo, Jô. Ele quer mais que tudo derreta, entendeu? Porque aí vai conseguir minério na geleira. Ele vai lucrar, ele já está pensando no lucro que ele vai ter com o apocalipse. É muito doido isso. Cara, uma vez eu vi um vídeo, eu tenho que resgatar esse vídeo, que dá muita raiva, que era uma militar
de alta patente americana, e que ela falava que ela estava observando o Brasil, não sei o que lá, e que a gente estava fazendo alianças com países do eixo do mal, sei lá, tinha um fundo assim, só que daí depois ela falava assim, o Brasil tem muitos recursos, e tem a Amazônia, e tem não sei o quê, e para a gente isso é uma questão de segurança nacional. Nossa, era meio assim, usava uma cortina de alianças do Brasil, mas chegava uma hora do discurso dela que ela falava literalmente, que era assim, aí tem a Amazônia, aí tem coisas que interessam a gente e foda-se. E a gente vai pegar, entendeu? Vai tomar, né? A gente vê isso acontecendo no mundo Elon todo. Musk, a gente dá golpe onde a gente quiser, lembra? Exatamente, Nós exatamente. dessa fase. Sim. Então, mas é muito louco ver que essas novas guerras, essa nova onda belicosa do mundo, é muito maluco, porque é uma onda os países estão se investindo em arma. A China, que já tem arma para caramba, vai investir mais em armas, já falaram isso hoje. E falaram para os Estados Unidos, mandaram o seguinte recado, por isso que eu estou falando, estava no carnaval, estava feliz. Que a China mandou o seguinte recado: estamos preparados para qualquer tipo de guerra com os Estados Unidos. Comercial ou de outros tipos também. Está nesse nível o diálogo. É muito louco que em 2025 mais poluição está sendo causada, a pauta do clima foi jogada de lado, ninguém está falando disso mais, está só todo mundo falando de guerra, e essa guerra é por recurso. Sim. Então, enquanto você estava na Sapucaí, eu estava nessa viagem, por isso que eu fiquei com insônia essa noite. Caraca, Nina. Estou com hiperfoco em guerra, gente, o que eu faço? Que é uma matéria que saiu na CNN sobre esse tal acordo de minerais. Os materiais que o Trump está interessado seriam o grafite, lítio, urânio e os 17 elementos químicos conhecidos como terras raras. São fundamentais para o crescimento econômico e segurança nacional. São essenciais para a produção eletrônica, tecnologia de energia limpa, incluindo turbinas eólicas, redes de energia e veículos elétricos. Não, e é muito doido que, assim, vale começar uma guerra para ter energia limpa, né? Então... É aquela ecologia que... Aquela ecologia que a humanidade não está incluída na né? Mas eu acho que, na verdade, o Trump quer... É isso que o Carlos Nobre falou. O Trump quer lucrar com o apocalipse climático. E você falou que você viu um gringo reclamando? Cara, isso foi maravilhoso, gente. Um gringo no Twitter, muito especializado. Ele pegou uma foto no Brasil de um bloco enorme do carnaval e botou assim: enquanto a Europa está em pânico, com medo de uma guerra, e a Ucrânia sem ajuda, os brasileiros estão pulando carnaval. Aí alguém respondeu: querido, a gente se libertou desse problema chamado Europa em 1822. Tipo, se vira, mano. Imagina, o Brasil não parou o carnaval, nem quando o Bolsonaro era presidente, né? E sabe que eurocentrismo se manca gringo, né? A gente pode criar essa sessão se manca gringo, porque pelo amor de Deus. Exatamente. E outra, né, assim, é muita ignorância, né? Porque o carnaval é a resistência, né? Um clichê falar isso, mas é verdade. Você viu a coisa mais linda que foi um bloco, que eu não vou lembrar o nome, que eu sou ruim de bloco, a Orquestra Voadora, até já fui nesse bloco, sabia? Já fui, Jô. A Orquestra Voadora passou em frente ao prédio onde morava um homem que ainda é vivo, e apoiou o Paiva, e começou a gritar sem anistia. E vai americano, norte-americano, estadunidense, eu não gosto de falar estadunidense, não consigo. Americano mesmo. Americano dos Estados Unidos, reclamar que o Brasil está celebrando, enquanto eles não estão fazendo nada. Eles estão deixando o Trump fazer tudo que ele quer. Exatamente. No Brasil, a gente, mesmo o carnaval, está resistindo. Então, sabe, se toca gringo, sabe, cala a boca. Sempre que a gente leva para esse lado da guerra, tá tendo guerra, quanto se lucra com a guerra, né? E a gente coloca isso do lado da coisa da crise climática, você vê realmente que a gente chegou num ponto de não retorno praticamente, onde a gente poderia tentar transformar o mundo para tentar alguma coisa, e daí quando chega nesse momento, a direção é a oposta, que é de agravar, né? Ligar o foda-se e agravar
E é muito um paradoxo, porque se é uma briga por recursos para conseguir sobreviver, usando um mecanismo anti-sobrevivência, né? Isso que me enlouquece, mas é isso que o Carlos Nobre estava falando nesse artigo, que a gente pode até postar no nosso Instagram o texto, né? Aquelas coisas que tem que pagar para ver, mas aí vocês usam aqueles truques. Que Sim. Ele fala que o plano dele é lucrar com a destruição, entendeu? É lucrar mesmo com o apocalipse, gente. É muito louco, ele literalmente quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Porque ele vai lucrar com esse grande incêndio que está acontecendo no mundo. Realmente é uma realidade tão louca que, cara, viva o carnaval. É muito melhor você ficar no carnaval do que você ficar vendo o que está acontecendo. Não, e eu durante o carnaval, algumas horas que eu entrei nas redes sociais, as minhas redes sociais são muito dominadas, principalmente o lado moço, entendeu? As minhas redes sociais têm muita coisa de política, né, e tal. E várias vezes eu entrei e aparecia muita coisa palestina, por exemplo, no Twitter. Eu falava assim, não quero ver isso, entendeu? Porque me dava uma necessidade de não saber. E daí eu falava, não, gente, não quero saber. Eu quero uma semana de alienação total, porque... Nossa, mas acho super necessário. E eu acho que no nosso podcast a gente fala muito disso, né? Como tudo isso impacta a gente como emocionalmente, né? Emocionalmente também como reagir, como agir, né? O que fazer. Mas realmente é uma situação que vai causando uma ansiedade, né? Eu acho que a gente prega aqui como não ficar no imobilismo ou como a gente conseguir olhar para o caos e conseguir estar nele, né? Que é aquela coisa até um dia a gente pode chamar a Zoe para falar isso, que ela adora, da Donna Haraway, tem um livro que chama Stay in the Trouble, né? Ficando no problema, que ela fala muito disso, desse momento e de você não desviar o olhar, você continuar no problema. É um equilíbrio muito difícil, né? Você olhar, tentar ter alguma coisa que te tire do choque, né? Porque eu acho que tem isso. Eu acho que os tempos de hoje, se você está olhando a realidade, você está sempre em estado de choque, né? E que, de alguma forma, você ter alguma alienação te dá algum alívio, realmente. Mas enquanto a gente está falando de todas essas guerras possíveis e detestáveis, tá para começar a maior conflito de todos, que é a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu amo, Jô. Sabe o que eu amo? Que sempre tem briga, sempre tem gente que desmaia, sempre é um grande acontecimento, um monte de bafo. Nina, conta o chá de revelação, quando você contou pro Gerd, quando ele descobriu que era uma competição. O Gerd, meu parceiro, ele achava que era um desfile, que não era uma competição, que era só um desfile, assim, pela vontade de competir. Mal sabia ele que era uma guerra sangrenta, com dinheiros alguns de fonte não confiável. Pessoas rasgando. Lembra que teve um ano que o cara jogou pro alto, rasgou? Gente, sempre tem desmaio. Sempre tem, sabe o que tem sempre? Um quase ataque cardíaco. Sempre alguém tem problema de coração. Sobe a pressão, gente, é muito maravilhoso, cara. Mas eu gosto da confusão, que é um grande momento bem brasileiro, assim, desse tipo de guerra brasileira. E tem essa outra guerra travada nesse final de semana, né, que enquanto o Trump está ameaçando o mundo inteiro, inclusive o nosso país, né, com acordos comerciais que podem nos ferrar, nosso país, Brasil, gente, não tem nada de Alemanha aqui não. O Brasil estava numa guerra contra a vencedora do Oscar, gente. Sim, eu fiquei sabendo que eles trancaram porque eu li uma matéria que o cara, um dos diretores do Oscar, estava maravilhado, em êxtase, com o engajamento de redes sociais causado pelo fernandismo cultural, que explodiu. Sabe de nada. Foi uma loucura. Só que aí, no post do Oscar, da melhor atriz, ele trancou. Era um post que, se você tentasse entrar pelo Brasil,
você não conseguia comentar. Se você entrasse da Alemanha ou com VPN... Será que eu entro lá para xingar? Não, porque eu não sou esse tipo de gente. Não, e daí a Fernanda Torres teve que falar, né? Não toquem nela. Eles confiaram no engajamento do Brasil, como a Europa confiou na lealdade dos Estados Unidos. Exato. Entendeu? Porque começa com uma coisa legal. Começa com, que maneiro, Sim. Fernanda Torres, ela é legal, ela é um ícone, mãe. Maneiro, também acho ela maneira. Sim. Acho tudo isso. Só que aí vai virando uma guerra, que é uma guerra mesmo. Um surto. Um grande surto. E as pessoas realmente iam atacar aquela menina que ia receber todo tipo de ameaça, a menina que ganhou o Oscar. E aí já tem 1000 teorias, que ela foi vítima de etarismo, que ela não sei o que lá, ela não sei o que lá. Isso é uma treta que eu só quero que acabe. Também. Porque assim, gente, só uma coisa assim a mais, né? Já que a gente já estava falando de guerras e de coisas ruins, falar de coisas boas, eu achei o máximo que o Brasil ganhou o melhor filme internacional. Maravilhoso. E o que eu achei mais legal foi a comemoração do povo na rua. Jô, não tem coisa assim no mundo. Não tem. Não tem. Gente, tipo no meio da avenida, as pessoas, ela ganhou, e todo mundo, nos blocos de Pelourinho, ela ganhou. Nenhum país comemora desse jeito, gente. Que é igual o dia do pôr do sol, lembra? Esse dia clássico. A gente era a primeira vez que o Gerd, marido da Nina, estava aqui no Brasil, maravilhado e em choque com o caos também, né? Porque a gente marcava compromissos e desmarcava como bons cariocas, mudava os planos. Ele estava em todo esse momento de choque cultural, onde a gente foi na praia, lá na reserva, ou foi para Barra de Guaratiba, né? E quando a gente estava voltando do dia na praia, um dia quente, teve um arco-íris. E aí os carros que estavam voltando, inclusive nossos, começaram a parar no acostamento para comemorar o arco-íris, tirar fotos do arco-íris. Ou seja, a gente é maravilhoso. Virou um grande surto, gente. Aí tinha gente que ia fazer selfie com arco-íris de longe, e aí, assim, era numa beira, era num precipício, né? Numa daqueles precipícios ali da Barra da Tijuca. Aí, numa pedra. Aí as pessoas iam fazer selfie, aí quase caíam, aí todo mundo gritava, você vai cair! Ajuda ele, não deixa ele fazer isso! E era assim, alguém já botou uma música, parou um carro e botou uma música alta, e foi virando uma grande festa, né? Uma celebração do grande festa. E isso, cara, eu acho maravilhoso. Eu sou assim, eu nunca vou deixar de ser. Eu odeio o blasesismo aqui da Alemanha, gente. Porque quando aqui faz uns pôr de sóis incríveis, né? Aí eu fico, olha o pôr de sol, meu Deus! E as pessoas fazem foto e tal, até postam, mas não tem esse, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo. Que eu acho isso maravilhoso, mas quando isso vira briga no Oscar também, gente, menos. Paz, pela paz mundial, incluindo a paz no Oscar. Então a gente encerra por aqui, o ano vai começar semana que vem, de novo, E hoje nós tivemos vários problemas técnicos, a gente está de ressaca, a Jô de carnaval, eu de hiperfoco de guerra, mas nós conseguimos fazer esse podcast, esse episódio. Sim. A Jô conseguiu sobreviver a essa apocalipse, e lutar por recursos e vencer na Sapucaí, porque você já é igual a Fernanda Torres, mesmo se você perder, Sim. já é vencedora. Um beijo. Fomos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.